Aí depois eu subo o vídeo para quem quiser ver e o slide. E teste, tudo certo. Pessoal, as plantas são seres eucariontes, ou seja, têm as células mais complexas, elaboradas, são multicelulares, né? Possuem várias células. Autótrofos produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Possuem uma seiva, né? Que é um líquido como se fosse um sangue, tá? O sangue da planta é a seiva, que é bruta e elaborada, nós vamos entender isso. A característica das células das plantas, que são células eucariontes vegetais, é que elas vão ter parede celular de celulose, que é o que a gente usa para fazer o papel, é um carboidrato que dá uma resistência, tá? As paredes das plantas, as plantas têm células com paredes celulares feitas de celulose, coisa que nós animais não temos. Nós não temos parede celular. Os cloroplastos, que é o que eles usam para fazer a fotossíntese, e os estômatos, que vocês vão ver. Esses três itens são bem característicos das plantas. Amido como carboidrato de reserva. O que isso significa, gente? Quando você, ser humano, vai ingerindo carboidrato demais, principalmente na forma da glicose, o seu organismo armazena esse excesso da glicose em um carboidrato de reserva chamado de glicogênio. Esse cara se armazena no seu fígado e nos seus músculos. Porque a hora que você fica em jejum, por exemplo, você tem que usar uma reserva para abastecer o corpo de uma maneira rápida. É justamente isso aí que você usa. Ou quando você vai fazer uma atividade física, você tem que gastar uma energia muito rapidamente. Então você usa essas reservinhas chamadas de glicogênio. No caso das plantas, todo o carboidrato em excesso que ela produzia através da sua fotossíntese, que é basicamente isso que ela faz, depois a gente fez com detalhes, ele é armazenado numa molécula de carboidrato grande chamada de amido, que é onde você encontra muito no arroz, na mandioca, na batata, tá? Que quando a gente quer emagrecer, a gente não pode comer esses alimentos em grande quantidade, porque eles são reservas de carboidratos, né? São ricos em amido. E é isso aí. Ô, gente, alguma dúvida nesses detalhes que eu falei? Se alguém tiver no chat aí com a dúvida, sem microfone, fala e alguém, por favor, amplifica para mim. Tá tranquilo? Nossa. Beleza, aqui já deu. Aí, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tem a célula vegetal com os características citadas, a parede celular, o cloroplasto, que é o cara capaz de fazer a fotossíntese, tá? Essa bolsa aqui ela é interessante, que é o vacúolo. Ela é uma bolsa em que a planta armazena água e sais minerais, tá? Importante para o momento em que ela está sem beber água, digamos assim. Gente, as mitocôndrias são o que nós usamos para produzir energia, usando glicose e oxigênio. As plantas têm ela e usam exatamente da mesma forma que a gente, usando glicose e oxigênio. Agora eu quero saber quem é que vai me responder da onde que a planta tira sua glicose para produzir energia lá na mitocôndria. Quem se atreve?
É exatamente, é da fotossíntese. Quando a gente fala que a planta produz seu próprio alimento através da fotossíntese, nós estamos falando que a planta produz sua própria glicose. Simplesmente isso. Diferente da gente que tem que ingerir a glicose de fora. Entendeu? Os carboidratos aí nas células das folhas. Ó, os cloroplastos. Isso aqui é um aumentado em microscópio, né? Você vê as células com as suas paredes, tá? E os cloroplastos ali. Aí, galera, aqui está um pouco da lógica geral das plantas, né? Processo de nutrição delas. Ela tem, digamos assim, ela faz duas coisas, né? Ela respira que nem a gente respira, ou seja, ela consome oxigênio e libera gás carbônico. E ela faz o inverso. Consome gás carbônico e libera oxigênio. Que essa etapa daqui de cima, por exemplo, essa aqui, ó, é a etapa relacionada à fotossíntese. Essa etapa de baixo é relacionada à respiração. Vamos entender. A fotossíntese, pessoal, a planta faz ela para produção de energia. Aqui. Essa ideia geral aqui que eu vou passar é de extrema importância. Você não boiar nas plantas. Então, ó, essa etapa aqui, gás oxigênio, gás carbônico, luz, essa etapa que está relacionado à fotossíntese. Tá verdinho aqui. Essa etapa aqui, gás oxigênio, gás carbônico e tudo mais, isso aqui está relacionado ao processo de respiração celular. Então, se você reparar, as plantas fazem duas atividades, né? Aqui é a fotossíntese, que equivale à produção de glicose. Eu vou ampliar, tá? Não apavora, não. Aqui nós temos a parte relacionada à respiração celular, né, que ocorre lá na mitocôndria. Consumo de O2 mais glicose e produção de energia. Ao mesmo tempo que a planta consome gás carbônico, ela também libera, tá? E aí é o seguinte, ela vai produzir a glicose, que é o açúcar, na sua copa, que é onde você tem folhas verdes com cloroplasto e tudo mais. E aí desce uma aguinha cheia dessas glicoses para alimentar todas as células da planta. É o que nós chamamos de seiva elaborada, tá? Ela desce por um vaso, entre aspas, sanguíneo da planta, chamado de floema, tá? As plantas têm vasos sanguíneos iguais nós, só que um carrega uma coisa e outro carrega outra. Os que carregam os produtos fabricados pelas fotossíntese são chamados de floema. E aí é o seguinte, cara, a planta precisa de água para viver. Quem trabalha absorvendo a água é as raízes. E quem libera a água é as folhas.
Então, tem vasos, entre aspas, sanguíneos das plantas que vão carregar as águas e os sais minerais que ela obtém da terra para entregar lá para as células das folhas lá na copa. Esses vasos que já vão fazendo essa água com sais minerais aqui, ó, distribuindo para a planta, já são chamados de xilema, e carregam a seiva bruta. Então, seiva elaborada é o que é elaborado na fotossíntese, carregado pelo floema. Seiva bruta é o que é absorvido pelas raízes e é carregado pelo xilema. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Matheus, Oi? você pode falar, por favor, essa parte da seiva novamente? Da célula, Lu? Da seiva. Ah, sim. A seiva é como se fosse o sangue da planta, tá entendido? Só que é o seguinte, digamos assim, ela transporta dois tipos de sangue. Um sangue que eu chamo de seiva elaborada e outro sangue que eu chamo de seiva bruta. O sangue que eu chamo de seiva elaborada, ele carrega o quê? Água, porque a água é um fluido para transportar as coisas, né? Se não transportar as coisas a seco, né? Não tem jeito. Então ela vai carregar água e glicose e outras coisas que são produzidas lá nas folhas pela fotossíntese. Alguma dúvida nisso? Por partes. Não, tá, entendi. Tá. Existem vasos, entre aspas, sanguíneos especializados em transportar essa seiva elaborada. Eles são chamados de floema. E o fluxo deles é fazer o quê? Pegar as coisas daqui da copa e levar para o resto da planta, que está em verdinho, tá vendo? Eles distribuem porque todas as células da planta têm que receber a glicose. A glicose é produzida pela fotossíntese lá na copa. Então o fluxo dele é descendente. Ó. Ele sempre joga daqui para distribuir para o resto. Dúvidas? Não, agora eu entendi, mas obrigada. Quer que explique a outra ou já fechou tudo? Não, agora deu pra entender tudo. Deu sim. Não tá. Obrigada. Nada. Aí é o seguinte. E as plantas, galera? Nós bem sabemos que elas vieram das algas verdes, que eram protozoários, tá? Que ficavam nos oceanos. E as plantas vão ser divididas nesses itens aqui, que é muito importante vocês, quando vocês forem estudar, vocês terem isso aqui é um tipo um mapa, tá? Conceitual básico das plantas, importante. Existem as plantas que não possuem sementes e as plantas que possuem sementes. E esses dois nomes é muito comum você ver em títulos de questões vestibulares. E simplesmente é o quê? A semente carrega o embrião da planta, correto? Partindo do pressuposto que a planta como se diz, tem o seu embrião, tem plantas que vai ter esses embriões encaixotados, né? Protegidos pelas sementes e outras plantas não, tá? E basicamente é muito simples você entender isso. As plantas que possuem sementes, elas vão ter estruturas reprodutivas aparentes. E as plantas que não possuem sementes não vão ter estruturas reprodutivas aparentes. Vamos completar isso aqui, porque já fica para vocês completinho.
Vamos embora. Galera, ficou claro aí? Essa relação? Criptógamas, que são as plantas sem sementes, vão ter estruturas reprodutivas escondidas. E as fanerógamas são plantas que você vai ter estruturas reprodutivas visíveis. No caso, vai ser as flores, que é fácil você entender, e os estróbilos. Os estróbilos é o seguinte: sabe aquela guirlanda de Natal que você pega tipo umas pinhas secas para fazer um enfeite? A pinha que eu falo que vem do pinheiro. Aquilo é um estróbilo, tá? Depois a gente vai ver isso com detalhe. E aí é o seguinte: existem plantas que são as avasculares, não possuem vasos condutores. Tá? O que quer dizer avascular, galera? Você queria mudar sua cor, né? Ótimo. As plantas avasculares possuem floema e xilema, que eu citei, que carregam aquelas seivas, tá? Não possuem nenhum dos dois. As plantas que são vasculares, da pteridófita para frente, todo mundo tem. As gimnospermas não vão apresentar nenhum fruto, que é o que a gente conhece de fruta mesmo. Elas não. Ninguém aqui, ó, galera, isso aqui é crescente. O que é crescente? A partir do momento que uma tem, as outras têm, tá entendido? Então essa passou a ser vascular, essa também é vascular, essa é vascular. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Isso aí a gente pode representar muito bem através de uma setinha dessa aqui para a gente colocar como se fossem linhas, né, evolutivas, tá? Ah, tá errado. É, ficou show de bola. E aí você tem os exemplos. Musgo hepática não é muito comum. Musgo é aquele musgo que você vê na parede verde, ó, na árvore verde. Samambaias, avinha que você tem dentro da sua casa. Os pinheiros são gimnospermas. E as angiospermas é a turma que tem frutos, tá? Frutos e flores. Importante ressaltar. Aí qualquer árvore você tem. Essa turminha das antigas aqui são chamadas de vegetais inferiores e as outras superiores. Aqui estão os seus exemplos. Briófita são os musgos que você vê na árvore que ele está ampliado. Tá? Se a gente tivesse na escola, eu ia levar no microscópio. Pra vocês verem, ela é bonita a beça, cara, no microscópio. Um musguinho que você vê na árvore, bobinho, é bonito a beça. Você vê como é que Deus é artista mesmo. Oi?
Volta lá rapidinho, só para eu tirar um print da tela. Aí. Eu vou mandar esses slides para vocês também. Obrigada. Nada. E aqui está a lógica evolutiva, né? Começou com as algas verdes, que eram protozoários, que deram origem às primeiras plantas, que são as briófitas, depois as pteridófitas, tá? As pteridófitas deram origem às gimnospermas e angiospermas. Aí tá falando que acredito que veio das algas. As algas, pessoal, não têm tecidos que a caracterizam possuidoras de raiz, caule em folha, tá? E nem vasos condutores. Elas são microscópicas, são pequenininhas, tá? Então, por elas serem microscópicas, ficarem diretamente na água, elas absorvem as coisas tudo do meio externo pelas suas células. Não precisa ficar conduzindo nada. Porque as plantas que têm raiz já são plantas maiores. Plantas que têm folhas, caule e raiz são plantas maiores, tá? Olha aí, ó. As plantas que já têm tamanho, elas precisam ficar conduzindo a água de um ponto para o outro. Os produtos da fotossíntese de um ponto para o outro, tá? Agora, seres microscópicos que nem a alga, ela já é pequenininha, tá circulada por água. Tudo que tiver na água, ela vai absorvendo, né? Meio externo para o meio interno. Vai ter exemplos aqui dos vasos condutores, tá? Se eu cortar o caule de uma planta aqui e ver, tá? Você vai vendo. Esses aqui são vistos de cima, né? Se pegar o caule e ver de cima. Você vai ter geralmente o floema na parte mais externa do caule e o xilema na parte mais interna, tá? Aqui, ó, floema, xilema, tá? É por aí também, floema, xilema. E é o seguinte, as plantas, à medida que elas vão desenvolvendo a sua evolução, elas vão adquirindo estruturas para se fixar o solo, para se absorver a água, tá? A alga vivia que é a ancestral da planta, vivia na água. Agora, a partir do momento que você tem no processo evolutivo a colonização do ambiente terrestre, ela vai ter que lidar com a menor disponibilidade de água, tá? Então, a planta começa a elaborar estruturas para absorver a água e se fixar ao solo. Produzir revestimento, porque tipo assim, ela está na terra, está exposta a sol e chuva. Chuva é bom para ela, mas o sol não. Por quê, gente? As plantas perdem água. Então elas começam a criar um revestimento para impedir a sua desidratação. E células especiais chamadas de estômatos, que permitem a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. Tá? Os estômatos geralmente são essas células que funcionam como se fossem válvulas, né? Portas que abrem e fecham. Tá? E eles têm a função de regular a perda de água da planta, assim como a troca gasosa. Essa é a função dos nossos amigos estômatos. Se a planta está, por exemplo, quando você fica muito tempo no sol, você não dando a transpirar, quando você transpira, o que ocorre, gente? Você nada mais está fazendo o quê? Liberando água, porque a água é um ótimo condutor de calor e leva o excesso de temperatura do seu corpo para fora. Isso é um dos papéis dos estômatos nas plantas. Quando o capim fica o dia inteiro ali no sol, os estômatos vão abrindo e liberando a água para tirar o excesso de vapor da planta para ela não superaquecer. E nessa brincadeira também, se ele ficar aberto o tempo todo, a planta perde água e desidrata, então ele fica regulando. Além disso também é através dele que a planta
absorve oxigênio, libera gás carbônico. Então ele fica negociando essas coisas aí. Gente, alguma dúvida sobre estômagos? Alguém tem alguma dúvida? Então tá bom. Então tá. A forma da reprodução da planta, vocês vão ver que nas primeiras plantas, elas eram tipo as algas. Era igual a gente, isso aqui, tipo um espermatozoide com um flagelinho batedor, sabe? Para se locomover. E à medida que elas vão ficando mais velhas, surgem, mais velhas que eu falo assim, mais evoluídas, melhor dizendo, esses gametas, né, tipo um espermatozoidezinho com flagelo para nadar, deixa de existir e aí surge o famoso e importante tal de pólen, tá? O famoso pólen. Então tá aí o geral das plantas, a gente começa aqui com as nossas amigas samambaias. Cara, você tá, essa aqui já é uma samambaia que está na fase reprodutiva. Você vê ela no microscópio, cara, esses estalinhos verdinhos dela é bonito demais, cara. Você não imagina que um negócio tão pequenininho, isso é tão lindo, parece uma pintura. As briófitas, olha lá, que a gente encontra nos jardins, nas árvores. As hepáticas é um tipo de briófita que não é muito comum aqui pra gente não, é mais comum na Europa. Ela, olha lá, pode chegar a 2 centímetros, tá vendo? Então um tamanho muito pequeno. Tá lá, revestindo pedras, revestindo troncos. Isso aqui já é líquen, né? Que é uma associação entre alga e fungo, é diferente. As hepáticas aqui. Você tem mais musgo e samambaia. Samambaia não faz parte desse grupo da planta. O reino vegetal ele é dividido nos filos. O primeiro filo, que é o mais primitivo, que é o cara que é ancestral direto sucessor direto das algas, que são seus ancestrais, é o filo das briófitas. Depois vem a samambaia, que é as pteridófitas. Aqui ela está só de intruso, mas ela não é briófita, não. Só faz parte do ambiente. Então, ó, que tal um resumo de tudo que vocês precisam saber de briófita? As primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre foram colonizadoras, são minúsculas e vivem em ambientes úmidos, tá? Deixa eu ver aqui se eu vou completar aqui embaixo. Não produzem flor, nem semente, nem fruto. Isso aqui é coisa de planta mais evoluída. E, galera, como é uma primeira planta ao ambiente terrestre, elas ainda não vão possuir tecidos que vão formar raízes, caules e folhas, tá? Elas vão ter, então, rizóides, cauloides e filóides, que vão ser, assim, protótipos de uma estrutura chamada de raiz, caule e folha. A planta já vai apresentar uma fina cera impermeabilizante estômagos. Isso aqui eu vou detalhar melhor para vocês. Tá? São avasculares, não tem vasos condutores. E isso, galera, por ela não ter vasos condutores, isso aí vai gerar uma consequência para elas. Por isso elas vão ter pequenos tamanhos. Porque, cara, se eu não tenho como transportar as coisas através de vasos condutores, eu não tenho como crescer muito. Pois o transporte é feito por difusão. É lento. Tá? Difusão é um processo de transporte que uma célula vai entregando para outra. É um processo lentão, devagar.
Se essa planta crescer muito, ela não vai conseguir abastecer a todas as necessidades dentro do tempo necessário, porque ela transportando as coisas pela difusão, é um processo lento, não rende, saca? E a água é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente célula a célula, que é o que eu chamo de fusão. Ela é pequena, não vai ter nada que a sustente, não tem vasos condutores, acabou que aqui embaixo falou. Dependem de água do meio ambiente para fecundação, tá? Vão possuir gametas flagelados, tipo espermatozoide. E aí, galera, a gente vai ter aqui, ó, gametófito, dióxido, isso que eu vou falar na próxima aula. Mas só para vocês entenderem. As células do rizóide vão transportando a substância células a células aqui, ó. É um processo lento. Essa planta com 2 centímetros, ela consegue se abastecer de água até o seu topo dentro de um tempo que atende a sua necessidade. Se ela tiver 5, 10 centímetros, pode ser que a água não ia chegar suficientemente dentro de um prazo ideal para a parte superior funcionar e as células superiores acabar morrendo, está entendendo? Assim como é o caso também da glicose sendo transportada. Então, a ausência de vasos condutores limita o seu crescimento. Gente, então olha só, para o nosso textinho, vocês vão estudar até briófitas, tá? E essa parte de gametófito, de órgão, essas coisas, eu ainda não vou cobrar nada disso. Vai parar até a questão de dependerem da água para fecundação. Beleza? Eu vou mandar o slide separado nesse pesado aí, nesse pedaço. Não, o slide eu vou mandar hoje à tarde. O mini teste que eu vou mandar na sexta. Vou mandar na sexta. Porque dá tempo de você dar uma olhadinha. Combinado? Então é isso aí. Por hoje.